Bom, eu sou a Heloísa, eu sou membro do Labs, eu faço parte do Gestão de Projetos e a gente veio aqui fazer essa live temática da Semana do Meio Ambiente. E para Uhum. quem não sabe, quem está vindo pela Ju, o Labs, ele é um projeto de extensão da Universidade Federal de São Paulo que a gente visa procurar questões ambientais, né? A gente visa colocar questões ambientais em prática na comunidade. Enfim, agora eu vou passar a palavra para a Ju, para ela apresentar o Sustenta Aí. Na verdade, antes de apresentar o Sustenta Aí, esse mundo é muito doido, né? A Fernanda, que é mestranda da Unesp, ela me convidou, né? Falou, você pode fazer isso? Eu falei, posso e tal. E aí, quando eu fui procurar o que era o Labs, na verdade, uma das fundadoras, que é a Liege, eu não sei se ela ainda está no Lário, ela foi uma das coordenadoras, uma das criadoras, né? E eu conheço ela já tem uns 4, 5 anos. Eu falei, eu não sabia. Eu falei, Nossa, gente, que mundo mentira! pequeno, não é? Eu achei Aham, muito. nossa, eu adoro a Liege, ela foi minha Manda um beijão professora. para ela, assim, ó. Eu falei para ela que eu ia fazer a live, mas eu não sei se ela não pode, enfim. Mas, de qualquer forma, fica aí registrado meu carinho por ela. Você manda para ela um beijão para Tá Liege. bom, nossa, Tá que bom? legal. Pois Ela é. foi professora minha de, acho que sustentabilidade e inovação. É uma matéria Ela que eles dá. implementaram aqui na Unifesp. Ela é maravilhosa. Ela é. Também concordo, concordo. Bom, deixa eu tirar esse WhatsApp aqui, né? Porque senão não vou, vai ficar dando barulho toda hora. Mas, enfim, falando do Sustenta Aí. No Sustenta Aí, assim, eu vou tentar ser concisa, quase nunca eu consigo, mas é porque eu preciso fazer um resgate de antes do Sustenta Aí para vocês poderem entender por que existe o Sustenta Aí, o que é o Sustenta Aí. Eu sou formada, né? Eu tenho duas formações, duas graduações, mas eu sempre o meu carro-chefe é economia, né? Então eu sempre trabalhei com questões muito complexas de sustentabilidade, né? Então, planejamento estratégico é o meu carro-chefe, mas também cenários de sustentabilidade. Qual é o futuro do setor tal daqui a 20, 30, 40 anos, né? Então, inclusive, eu fiz mestrado em engenharia de produção, com não que a pesquisa de mestrado tenha sido em sustentabilidade, ela foi em inovação, mas o mote da pesquisa, né, o argumento da pesquisa nasceu de uma questão de sustentabilidade. Né? Qual é o futuro da indústria de petróleo e gás? Qual é o futuro do modelo de negócios da indústria de petróleo e gás a partir de uma economia de baixo carbono? Então, foi essa a pesquisa que eu fiz no mestrado. Então, era esse tipo de questão. Qual é o futuro da mineração nas próximas décadas a partir da mineração com fortalecimento da economia circular, mineração urbana? Então, eu sempre trabalhei com questões muito complexas. Só que, assim, para mim, sustentabilidade, ela não é uma área que começa e termina nela, né? Uma empresa é sustentável porque seus processos são sustentáveis, porque as pessoas são sustentáveis. E eu precisava, né, para fazer o planejamento, para eu poder fazer os cenários, eu precisava do engajamento das pessoas nas suas áreas, né? Cada um com a sua responsabilidade em relação à sustentabilidade. E eu estava tendo muita dificuldade, porque engajamento de sustentabilidade das pessoas é muito complicado. E aí a minha forma não ortodoxa, vamos assim dizer, de fazer as coisas, eu pensei, eu estou com um problema de engajamento. Como é que eu posso resolver isso? Então, a primeira coisa que veio na minha cabeça, eu vou criar um canal no YouTube, né? E aí eu criei, a minha empresa tinha outro nome, eu falei, eu vou criar um canal que tem uma conexão também com o jovem, porque eu vou mostrar que sustentabilidade ela é lúdica, ela é divertida, ela é importante, que é a responsabilidade de todo mundo. Então eu precisava de uma conexão com o jovem. Então, que nome que a gente vai dar para o canal no YouTube? Sustenta aí, sabe? Aquela coisa bem de jovem, sustenta aí, que não sei o quê. E aí no dia... Então, hoje é dia 1º, dia 5 de junho, daqui a 5 dias o canal... Não, Sustenta Aí, na verdade, ele vai fazer 5 anos, porque o primeiro vídeo dele data do Dia Mundial do Meio Ambiente, dia 5 de junho de 2017. E aí, o que aconteceu? Na verdade, eu mirei em mim, eu falei, eu quero resolver a minha dor de engajamento com as empresas, mas eu acabei acertando, na verdade, na dor de muitas empresas. Aí as empresas, né, o meu canal viralizou e as empresas falaram, Juliana, a gente entendeu a gente também tem dor de engajamento, a gente precisa
de uma consultoria para ajudar a gente em engajamento. Você faz? Eu falo, eu não faço, mas vamos fazer, né? E aí eu acabei enxergando uma grande oportunidade de negócio e o Sustenta Aí começou a tomar um volume grande na minha vida. Eu falei, olha, tá na hora de eu dar um passo atrás. Eu saí daquela questão complexa de cenários, de modelos de negócio nas empresas e vou dar um passo atrás para poder fazer engajamento e depois as pessoas estarem realmente prontas para fazer a parte estratégica e tal. E aí o Sustenta Aí nasceu, não é storytelling, ele nasceu como um canal no YouTube e hoje ele é uma empresa focada em desenvolvimento de cultura de sustentabilidade, porque a gente está falando de engajamento, a gente está falando de comunicação, a gente está falando de treinamento, né? Então, o Sustenta Aí, resumindo de uma forma não tão resumida, essa história do Sustenta Aí. Ai, muito legal. Principalmente essa questão de vocês buscarem público jovem. E o nome meu, sensacional, tem tudo a ver, né? Não, e depois a gente acabou criando uma inteligência artificial, né? Que em inglês a sigla é AI. Então ainda pegou, né, na verdade, Nossa! o nome. Só que o nome veio antes. Todo mundo, Sustenta Aí é por causa da inteligência artificial. Eu falo, não, Sustenta Aí veio antes. Mas acabou que deu certo também, né? Então, casou bem. Muito legal, muito legal. Realmente, essas questões assim, ambientais parece que as pessoas não dão a devida importância, né? É muito frustrante. Eu, como vegetariana, né, justamente por causa de um dos pontos, questão ambiental, as pessoas parecem que não ligam, né? Deixa pra lá. Então, acho que acaba sendo ainda mais difícil engajar a comunidade nisso, né? Uhum. Mas muito, muito interessante. Bom, a gente separou aqui do Labs algumas perguntinhas para você. A primeira são: quais são os principais desafios da sustentabilidade corporativa e qual o caminho e ferramentas viáveis que você enxerga hoje, especialmente nesse momento de transição da pandemia? Bom, eu já falei aqui, né? Assim, a gente tem algumas dores, mas no Sustenta Aí a gente tem um mantra, vamos assim dizer, né? Que empresa sustentável é feita de gente sustentável. Então a gente melhora a sustentabilidade das empresas, a gente melhora o negócio das empresas por meio de sustentabilidade. Só que a gente faz a sustentabilidade por meio de pessoas. Então, assim, não tem a menor dúvida que a maior dor, né, o maior desafio da sustentabilidade é a questão do engajamento. A gente precisa engajar. Porque aqui, quem está assistindo a live, você, eu, a Liege, a Fernanda, nós somos pessoas diferenciadas. A gente é naturalmente engajado para a sustentabilidade. Só que a sustentabilidade ela não está nos extremos, ela está no meio. E quem está no meio, né, não conhece tanto sustentabilidade. Então, assim, eu só quero fazer o meu trabalho, eu quero trabalhar, sei lá, na área financeira, em suprimentos, em marketing. Mas as pessoas têm que entender cada um deles, tanto do ponto de vista de como pessoa, como representante da empresa, elas têm o seu compromisso. Então, o maior desafio é justamente você engajar as pessoas para sustentabilidade. Fazer com que a cultura organizacional, né, da empresa ela seja também uma cultura de sustentabilidade. Então, é meio clichê falar, né, a questão de DNA. Tem uns perfis aí ótimos no Instagram que ficam ironizando, né? Toda empresa fala que está no DNA, tem uma foto clássica, né? Como é que é? Se toda empresa está salvando o planeta, quem é um FDP que está destruindo. Então, é mais ou menos nesse sentido. Mas é isso, é focar na cultura. Então, assim, é chegar num ponto que é tão natural a sustentabilidade dentro da empresa que não precisa nem ter uma área, se for o caso. Porque as pessoas já fazem, né? O RH já faz, seja com a questão da diversidade, recrutar pessoas que já têm uma mente mais sustentável, ajudar no desenvolvimento da cultura, a área de comunicação, fazer uma comunicação interna que engaje para a sustentabilidade, a área de suprimentos, trabalhar com fornecedores sustentáveis, a área de finanças, ver como é que melhor, a área de processos, de operação, como é que eu posso melhorar o meu processo por meio da sustentabilidade. Isso não é a área de sustentabilidade que faz, quem faz é as áreas. Por isso que a gente precisa de pessoas engajadas. E aí é chegar num nível que o engajamento é tão natural, está tão entranhado no DNA da empresa, que a área é meramente pro forma, é só para reportar indicadores e tal,
mas quem faz a sustentabilidade mesmo são as pessoas nas suas áreas. Esse é o maior, para mim, disparado, o maior desafio da sustentabilidade corporativa. E você acredita que, então, a educação é um pilar muito importante, né, pelo seu É a posicionamento? base da sustentabilidade. Então, assim, é até engraçado a gente falar isso, porque, assim como a tecnologia, quem ensina sustentabilidade hoje assim, são os mais novos ensinando para os mais velhos, né? Então, é muito comum você ver uma criança, né, na escola está aprendendo sustentabilidade, né, economizar água, economizar energia, aí chega em casa e vê o pai, a mãe escovando os dentes com a pia aberta. Não, papai e mamãe, fecha a torneira que a água está acabando. Então isso é bem comum, é bem interessante, é um modelo interessante, mas a educação é a base. Então, assim, sem educação para sustentabilidade, a gente não tem como falar de cultura de sustentabilidade. E você acha que o cenário da pandemia ele vai influenciar em como as pessoas vão ver essa questão da sustentabilidade no geral? Porque, querendo ou não, foi uma crise devido à falta de... não é bom senso, mas foi a falta de limites que o ser humano teve com o meio ambiente que acabou levando a essa pandemia, né? O que vai acontecer assim, né? Apesar do Sustenta ele ser focado em desenvolvimento de cultura, eu, né, como economista, não posso abrir mão de estudar cenários, né? Então, eu continuo olhando o futuro, daqui a 20, 30 anos, como é que vão ser as coisas. E um dos cenários que uma das premissas, na verdade, que a gente está adotando, né, é que essa questão de lockdown, de ações extremas, ela vai virar uma ação contínua. Então, assim, e para mim, eu vejo a pandemia hoje como uma prévia do que pode ser com mudanças climáticas, né? Então, assim, a gente, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, já tem estudo que diz que o Rio de Janeiro é a cidade mais vulnerável da América do Sul para mudanças climáticas. Então, assim, é uma cidade litorânea. Então, você tem riscos aí. Então, eu acho que a gente vai, assim, eu vejo a questão comportamental, principalmente quando a gente vai no Brasil, ela é um pouco mais complexa, tá? Por quê? Por exemplo, a gente passou no início dos anos 2000. Eu não vou nem perguntar a sua idade, mas ou você era muito pequenininha ou você ainda não era nem nascida. Acho que 2000, não me lembro. Eu Que a sou de gente 2003. Então, não era. A gente passou por uma crise energética que as pessoas tinham que racionar a energia. Então, assim, muita gente trocou lâmpada por lâmpada eficiente, passou a economizar e tal. Aí todo mundo achou que seria um aprendizado. Aí não foi um aprendizado. Aí, acho que em 2014 ou 2015, São Paulo passou por uma crise hídrica muito intensa. Aí todo mundo, né? Vamos trazer tecnologia para consumir menos água, vamos para gastar menos água, vamos economizar água, vamos ser mais eficientes e tal. Aí todo mundo achou que ia aprender. Aí não necessariamente aprender. Então, assim, mas é uma questão cultural. A gente não pode esperar momentos extremos para ter que fazer alguma coisa. Isso tem que virar uma rotina. Então, eu vejo, em tese, a pandemia como uma grande lição, assim, como um grande um teste para a gente com as questões de mudanças climáticas, porque isso vai ser mais rotineiro, né? Então, assim, esses eventos extremos, eles vão ser mais rotineiros. A gente vai ter que aprender a conviver com isso. E pode ser uma lição. Mas, por um outro lado, também, por exemplo, vamos ser bem realistas, né? Você teve um lado, por exemplo, que a questão da mobilidade relativamente melhorou, porque as pessoas passaram a ficar mais em casa. Isso é um legado que a gente está tendo bom da pandemia, né? Então, assim, as empresas elas estão propondo não exatamente um modelo remoto para sempre, mas um modelo híbrido, onde você não precisa ir tanto para o escritório. Então, vai ter o quê? Menos ocupação de escritório, né? Então, as pessoas vão gastar menos tempo se locomovendo, emitindo menos gases de efeito estufa, consumindo menos combustível fóssil, menos gasolina, menos trânsito, né? Então você tem toda ali uma destruição de valor quando você tem uma mobilidade ruim, e isso melhora, então a gente tem que
que isso é um ponto positivo, que isso realmente virou um legado, até porque tem empresa até que está tentando voltar para o modo presencial, mas as pessoas elas estão resistentes, elas descobriram, elas entenderam como é que podem trabalhar remotamente e elas querem mais qualidade de vida, isso é muito bom, isso vai ser um legado. Mas a gente tem que entender também que nunca se consumiu tanto plástico quanto na pandemia. Quantidade de embalagens geradas de comida. Então, a gente tem que repensar esse modelo. Não é assim, sustentabilidade, né? Você falou, eu sou vegetariana, eu não sou. E eu não tenho problema nenhum disso. E nem por isso eu sou menos sustentável que você ou que um vegano. É porque tudo é um equilíbrio. A sustentabilidade ela não está nem na esquerda nem na direita, ela está no meio. Então, por isso que a gente tem que engajar aquela pessoa que não entende de sustentabilidade. Né? Então, imagina assim, vamos pensar numa conta de padaria. O que é melhor para o mundo? Ter 1 milhão de veganos, que são aquelas pessoas num lado extremo, ou você ter 8 bilhões, que a gente é quase a população, 8 bilhões deixando de comer carne um dia? É matemática. O que é melhor para a natureza? É a pessoa tendo um comportamento mais equilibrado. Até porque a natureza ela se regenera, né? Ela tem capacidade de se regenerar. O problema é que a gente acelerou demais esse impacto e ela não está tendo essa capacidade de regeneração. Mas a gente tem que buscar um equilíbrio. E aí, teve lados positivos, mas também teve lados negativos na pandemia que a gente tem que encontrar aí o meio termo para poder ver o que vai ficar, o que vai tirar de bom. Mas tem boas lições, sim, da pandemia para a sustentabilidade. Perfeito, concordo com cada palavra que você falou. Como você enxerga o Brasil? Desculpa, essa é outra pergunta, eu acabei nem te falando, eu fui ler direto. Essa é outra pergunta que a gente separou, né? Como você enxerga o Brasil? No que consiste os avanços da pauta da sustentabilidade e inovação corporativa? Você acha que algo precisa ser mudado ou melhorado? Eu acho que assim, principalmente da pandemia para cá, né, sustentabilidade virou moda. Não estou reclamando da vida não, tá? Porque finalmente, né, minha área foi lá para o holofote. Só que o que acontece? Tem muita empresa fazendo greenwashing, né? Fingindo, eu brinco dizendo somebody love, eu não sou galera que já via a escolinha do professor Raimundo, tinha lá o samba, estava sempre enrolando, que não sei o quê. Então tem muita empresa que está nessa vibe, né? Mas o mercado está fechando o cerco, né? Então, assim, por exemplo, eu vi agora uma notícia, eu não lembro direito, que um investidor da Unilever, né, que ele é considerado um investidor ativista, vai cobrar mais. Ele é o maior investidor individual da Unilever, ele tem uma cadeira no conselho de administração, então ele vai cobrar mais sustentabilidade. Aí tem lá não me lembro direito, o Banco Central alemão cobrando. Então, assim, o mercado está se mobilizando, né? O Brasil, ele, em tese, tem uma pauta mais ambiental do que de sustentabilidade interessante, mas as empresas elas gostam muito de esticar a corda. Então, assim, eu vou até onde der. Quando não der, aí eu vou fazer alguma coisa. Tá? E eu vejo isso também. A inovação e a sustentabilidade elas estão muito próximas. Então, assim, aí eu vou falar um pouquinho, né? Meu mestrado foi em inovação. Eu digo que o meu conhecimento teórico todo não é de sustentabilidade, mas de inovação. Eu fiz MBA em inovação, eu fiz mestrado em inovação. Então, a gente tem uma curva, né? Uma curva de inovação, né? Então, na verdade, não era exatamente isso que eu queria falar. O Joseph Schumpeter, que era, né, porque ele já morreu, um economista que eu amava, né? Ele identificou lá, ele nasceu no final do século XIX, não me lembro, mas enfim, se foi no final do século XIX ou início do século XX. Ele desenvolveu uma teoria que falava das curvas de inovação. Então ele percebeu que de tempos em tempos, ali numa média de 60, a cada 60 anos, a economia mundial ela subia, né, em termos de crescimento econômico, de pujança econômica, de desenvolvimento econômico. E depois caía.
Aí passava 60 anos, subia de novo. E depois essas curvas elas diminuíram ao longo do tempo. Mas ele foi entender o porquê dessas curvas. E aí ele identificou que quando a economia subia, ela estava passando por um processo de inovação muito forte. E aí depois essa inovação se estabilizava, a economia caía. Aí depois subia de novo, era uma outra. Então ele chamou de ondas de inovação. Então você tem lá, a primeira onda que ele datou foi, sei lá, 1700 e bolinha, com a questão da Revolução Industrial, né? Você saiu de uma era agrícola para uma era industrial e tal. A segunda onda, eu não vou lembrar agora, assim, a segunda onda, acho que era estrada de ferro, o aço, enfim, não me lembro. E aí foi chegando, ele faleceu em meados do século XX, e aí você tem uma leva de seguidores dele, de estudiosos que seguiram acompanhando a teoria dele. E aí a gente está hoje na sexta onda de inovação. O que antes demorava a cada 60 anos, agora está numa onda de 30 anos. Essas ondas estão cada vez mais curtas, mas aí os estudiosos, né, os seguidores dele, chamaram a sexta onda de inovação como a inovação, a onda da sustentabilidade. Só que não é uma sustentabilidade corporativa, assim, vou ter a área de sustentabilidade, vou fazer comunicação. É aquela questão mais complexa mesmo. Então, ele fala de produtividade radical de recursos. O que seria isso? Então, assim, a gente, né, num modelo tradicional, a empresa ela melhora processos, né? Então, assim, ela melhora processos para tornar o processo mais eficiente, mais barato e tal. Então, vamos pegar o que é a sustentabilidade nesse modelo. O que eu posso fazer de sustentabilidade para melhorar o meu processo? O que eu posso fazer para economizar água, para economizar energia, para evitar desperdício de matéria-prima, para gerar menos resíduo? É isso. Só que você chega um momento em que seu processo está tão otimizado, que qualquer mudança no processo, melhoria no processo, ela passa a ser incremental, ou seja, muito pequenininha, e é um custo muito alto. E aí você fala, não vale mais a pena. E aí você vem a produtividade radical de recursos, é você mudar completamente o modelo de produção. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, eu vou falar de novo da Unilever, porque eu trabalhei na Unilever, então eu vou conseguir fazer uma alusão a um produto que eu trabalhei, que foi pasta de dente. A Unilever é uma empresa de bens de consumo não duráveis, ela vai lá e tem uma fábrica que produz pasta de dente, né? Então ela melhorou ali, ela consome menos água, menos energia, só que eu não consigo mais consumir, não consigo mais melhorar esse processo. Aí o que ela vai fazer com o que chama essa produtividade radical de recursos? Ela vai inovar dentro da... O que é a pasta de dente? Ela, na verdade, ela é uma melhoria para os dentes. Né? É uma categoria. Não é, a gente não tem que pensar o produto, a gente tem que pensar a categoria. Qual é a categoria? Eles chamam de oral care, cuidados com a boca. É isso que a gente tem que pensar. Então, o que eu posso fazer que vai me gerar um cuidado com a boca, mas eu vou melhorar o meu processo a ponto de, sei lá, nem ter mais insumo, sei lá, mais água na produção. Eu vou, sei lá, tô chutando, vou criar uma escova de dente eletrônica com IoT que a pessoa usa uma energia bateria solar e ela não precisa de água e ela enquanto está escovando o teu dente, ela manda informação para o teu dentista sobre a tua saúde bucal e manda alertas de quando teu dente está ficando cariado, quando teu dente precisa de um flúor, quando teu dente está ficando amarelo. É isso. Aí você imagina uma empresa de bens de consumo não durável virando uma empresa de tecnologia. E a sustentabilidade impulsiona, porque não vai ter mais consumo de água, de energia, aquele material, o insumo daquele material, daquela escova de dente, é um bem durável, então vai durar muito mais do que o plástico, de 3 em 3 meses a gente tem que trocar uma escova de dente. É isso. Então, assim, é uma empresa que faz bens de baixo valor agregado, usando a sustentabilidade e a tecnologia para continuar no mercado. Então, enfim, é a nova onda, é isso que é a nova onda de inovação para a sustentabilidade. E tem a questão de energia limpa e renovável, bionanotecnologia, tem outros itens lá, só que agora eu não lembro. Mas é isso. Então, assim, a inovação ela vai ser crítica, né? Então, assim, o Brasil, eu acho que tem. Por isso que tinha um alarme, mas depois eu tomo. Então, assim, é questão de
ou fica ou cai fora, entendeu? Vai ser uma questão vital para as empresas inovar e inovar por meio da sustentabilidade. Porque não adianta nada você inovar para estimular consumo. Não cabe mais. A gente não tem. Somos quase 8 bilhões de pessoas para daqui a 28 anos a gente está caminhando para um mundo de 10 bilhões de pessoas. É muita gente. Imagina todo mundo trocando de celular todo ano. Imagina todo mundo tendo um carro. Imagina, sabe? Imagina a gente nesse modelo de consumo que a gente tem até hoje, que a gente ainda, assim, a gente passou 1/5 do século XXI, mas a nossa cabeça ainda está na rotação do século XX. Então, imagina 10 bilhões de pessoas num modelo de consumo que é o que a gente tem hoje. Não tem planeta que aguente. Então, a gente vai ter que procurar como é que a gente pode aumentar a qualidade de vida, melhorar a qualidade de vida sem impactar tanto a natureza. E aí a inovação é fundamental. Respondi? Não sei. Respondeu. Eu fiquei curiosa, não tem nada a ver com a pergunta em si, mas você acredita que essa mudança ela tenha vindo mais porque a comunidade, o consumo, né, os consumidores demandaram uma mudança das empresas ou realmente partiu de algo de dentro da empresa? Na verdade, a resposta não é nenhum, nem outro, e nem não é individual. Você não tem uma causa. Assim, foi uma conjunção de fatores. A gente vem enfrentando crises cíclicas econômicas, né? Então, assim, a gente entrou numa crise econômica agora por causa da pandemia, então isso é um fenômeno global, inflação, tudo isso não é só no Brasil, né? O preço da comida cara, né? Cada vez que você vai no supermercado, você vê um aumento. Não é exclusivo do Brasil, isso é um fenômeno que foi originado pela pandemia no mundo todo. Em 2008, a gente teve a crise do subprime, que foram as hipotecas nos Estados Unidos, que gerou uma... E o problema é assim, tem origem em um lugar e vira uma crise global. Em 2004, a gente teve a crise da Rússia. Em 2001, a gente teve a crise da Argentina. Em 97, a gente teve a crise dos tigres asiáticos. Em 87, a gente teve o crash da Bolsa Americana. Então, você tem sequências de crises econômicas. Em paralelo, você tem sequências de crises ambientais. Então, por exemplo, em 2000, década de 2010, a gente teve 4 grandes desastres, sendo um deles natural e 3 ocasionados pelo homem, né? A gente teve o tsunami de Fukushima, no Japão, a gente teve o desastre da BP no Golfo do México, Deepwater Horizon, a gente teve Mariana, pela Vale aqui no Brasil, a gente teve o Brumadinho. Então, a gente está numa sequência de desastres ambientais também muito pesados. E a gente também está, em paralelo, com a efervescência social, né? Então, a gente teve lá, em 2012, foi 2012 ou 2013, não lembro, a passeata pelos 20 centavos, que ocasionou uma efervescência. Isso foi um fenômeno global, tá? Aqui no Brasil teve isso, mas não foi só no Brasil. A gente tem um movimento Me Too, a gente tem o Black Lives Matter, a gente tem a greve contra o clima, né? Toda sexta-feira lá, a Greta Thunberg fazendo a greve. Então, são isso tudo, né? Você não tem um fator. Não é a empresa que é culpada, não é ela responsável, não é governo. É uma efervescência. É tudo acontecendo ao mesmo tempo e no mundo todo. Não, assim, não é exclusivo do Brasil, não é todo mundo está vivendo esse mesmo sentimento. Então, é isso que gera, né, as pessoas demandando mais responsabilidade das empresas, porque está vendo a sequência de desastres, está vendo que a economia, que a gente ainda está num modelo de economia do século XX, em que gera essas crises, em que alguns ganham e muitos perdem. Então, tudo isso tá gerando essa efervescência que, aí, no final das contas, provoca a mudança, o que é muito bom. A gente assim, porque é difícil a gente ver enquanto a mudança está acontecendo. A gente está no meio, no epicentro da mudança. Então, a gente não tem tanto essa percepção. Daqui a uns 20, 30 anos, a gente vai olhar para trás e falar, caramba, eu estava no meio dessa bagunça, no meio de tudo acontecendo ao mesmo tempo, porque a gente ainda não consegue ter essa percepção. Muito, muito interessante. Tem uma última pergunta que eles separaram aqui também, que é como você entende que a universidade pública pode contribuir para este cenário? Não, assim, eu vim de 2 universidades, uma pública e uma particular, mas as duas tinham pesquisa, né? Então, eu vim da PUC e eu vim da UFRJ. As duas
tinham pesquisa. Eu acho que não só a universidade pública, eu acho que assim, o papel da universidade ele tem um papel fundamental de formar massa crítica, né? Então, por exemplo, isso aqui que vocês estão fazendo, vocês estão ajudando, né? Uma live que vai ficar gravada, depois os alunos vão poder assistir, formar massa crítica para pensar, tá? A outra questão é pesquisa, assim, o berço da inovação. Se a gente for ver essas grandes inovações, assim, por exemplo, o Facebook. O Facebook nasceu dentro de Harvard. Ela nasceu dentro da universidade. Então, seja inovação, a inovação que até é abraçada pelo mercado e tal. Então, assim, esse papel de formar massa crítica, né? Não estou satisfeito, estou incomodado com o que está acontecendo, vamos mudar, mas também essa questão de inovação. Ali é onde tem espaço, porque a inovação de mercado, né? Ela precisa, assim, a empresa só dá valor se der retorno. Então, se não der retorno, e rápido, assim, num determinado tempo, aquilo se torna inviável para ela. Mas, assim, quantas inovações incidentais, né, que a universidade estava pesquisando uma coisa e acabou gerando um outro resultado, porque ela se permitiu que a inovação ela não tivesse atrelada a uma linha do tempo curta como a do mercado. Então, assim, as grandes inovações, né, as inovações que vão mudar o mundo, se a gente olhar para trás, vamos fazer essa análise. Ela veio da universidade, então ela é fundamental. Então, assim, eu vejo esse papel, o papel de educação propriamente dito, de cidadão, e também esse papel de pesquisa que é fundamental. A cultura e a educação são muito importantes, né, para construir movimentos e mudança, né? Concordo com você também. Bom, foi mais ou menos estas as perguntas que foram separadas. Era uma live bem curtinha mesmo, de mais ou menos meia hora. Mas eu queria agradecer. Passamos, 7 minutos, já passamos. Mas não tem problema. Se alguém tiver alguma dúvida, eu vou deixar ativado aqui os comentários, alguma pergunta. Também deixa aquela caixinha. Foi. Mas, enfim, queria agradecer muito. Aliás, deixa eu fazer uma propaganda aqui. Com certeza. Estava quase esquecendo. Porque assim, o Sustenta Aí tem o perfil dele no Instagram. Sustenta Aí. Aliás, podem curtir lá também. Mas a gente lançou no início de meados de maio um projeto, né, que é um projeto grande, mas que também ele começou, o primeiro braço dele está bem no início, então o primeiro braço dele é no Instagram, que é um programa para auxiliar as pessoas no desenvolvimento de carreira de sustentabilidade. Porque a gente parte do princípio que qualquer profissional de qualquer área, com qualquer formação, com qualquer experiência, é bem-vindo em sustentabilidade. Às vezes ele só precisa entender como é que funciona o mercado, a sustentabilidade corporativa, que tipo de experiência ele precisa, e se ele não tem, o que ele pode, o que ele pode substituir. Então, a gente está com esse projeto de auxiliar as pessoas no desenvolvimento de carreira de sustentabilidade. E aí, é o Juliana do Sustenta Aí, que é esse perfil que eu estou aqui. Ele é um perfil novo, está começando. Ele tem umas postagens mais antigas, mas assim, a gente começou mesmo no dia 11 de maio, então ele está crescendo ainda. Dá aquele joinha, sério. Alarme de novo. Mas, enfim, tô aqui. Segue lá, gente. Vou puxar o pé, vou dar um pescotapo em quem não seguir. Mas estou aqui para responder pergunta. Quem quiser perguntar qualquer coisa, estou aqui. Deixa eu ver aqui, tá passando. Ai, não consigo mexer. Subiu, mas depois disso subiu. Mas tem alguém que quer fazer pergunta? Faça agora, o Carlos pode sempre. Senão a gente vai fechar o bar. Se ninguém perguntar, a gente vai fechar o bar. Põe o dedo aqui. Ai. Acho que ninguém mandou nada aqui na caixinha de perguntas, nos comentários também. Obrigada a todo mundo aqui. Outra coisa, deixa eu fazer outro jabá que eu tinha acabado. Olha, eu sou péssima. Imagina. Eu não sou de marketing, eu não sou de marketing. Amanhã tem uma live no perfil Juliana do Sustenta Aí,
que eu vou falar sobre oportunidades de carreira na sustentabilidade corporativa. Então, amanhã, 19 horas, exatamente isso. Amanhã, 19 horas, todo mundo assistindo a live lá no Juliana do Sustenta Aí. Eu fecho o bar, então enquanto tiver gente perguntando, eu vou estar lá fazendo a live. Beleza? Então, Muito legal para a galera da EPEM, que é o pois meu é. campus que trabalha com economia, direito, acho que tem tudo a ver, hein? Tudo a ver. Aliás, ó, sustentabilidade ama os economistas. Eu também amo os economistas. Você é economista? Você Eu estuda sou economia? atuária, ciências Que é bom atuariais. também. Que é bom que tá bom. Tá? Sabe fazer conta, a gente gosta também. Né? Vai Tá projetar lá, ó, pertinho fazer ali. umas contas malucas lá para o futuro, né? Então, a Então, gente análise gosta. de risco, Ó, é tem bem... uma pergunta aqui, ó. Léo Diniz, como engajar os stakeholders na sustentabilidade? Léo, aí é uma pergunta mais técnica, né? Porque você primeiro tem que definir, você tem que separar os stakeholders por tipo, né? Eu sou academia, eu sou comunidade, eu sou governo, eu sou órgãos públicos, eu sou mídia, eu sou colaborador, fornecedor, enfim, você tem que separar. Depois, você tem que identificar quem são os stakeholders prioritários. O Léo é economista também. Quem são os stakeholders prioritários para a empresa. Porque, assim, você tem... Vou pegar a Petrobras da vida. Você tem um fornecedor de broca de diamante, que é o que viabiliza a fazer perfuração em camadas profundas, e você tem o cara da padaria da esquina que fornece coffee break. Não tem o mesmo peso. São fornecedores? São, mas não tem o mesmo peso. Então, você tem que definir quem são seus stakeholders estratégicos. A partir daí, você tem que fazer uma matriz onde você analisa quem é o seu... qual é o impacto que... Eu não lembro direito agora a matriz, mas assim, qual é o interesse do stakeholder na empresa e o impacto que ele gera para você. Né? E aí, assim, quem entrar lá no rol do impacto alto, interesse alto, você vai fazer um tipo de engajamento com essa galera. Você vai chamar essa galera, precisa estar muito próxima de você, porque a galera nitroglicerina. Se der ruim, é bomba, entendeu? Aí você tem os medianos, aí você tem várias técnicas, né? Várias formas. Mas eu te recomendo, assim, você ler um documento chamado... Eu não lembro o nome do documento, mas assim, o método se chama AAMIL. É A, outro A e o número 1000, que é da Accountability. É uma ferramenta, não uma ferramenta, mas eles ensinam um método de gestão de stakeholder, né? Como é que você faz os melhores relacionamentos para determinados públicos. E você lê aquele documento já te ajuda muito. É porque realmente você fez uma pergunta cabeluda, que é muito técnica, porque stakeholder é uma raça complicada, né? É muita gente diferente, com interesses variados na empresa, gerando diversos impactos. Então, não é simples dizer, vou fazer uma live aqui, chamar todo mundo para comunicar. Não é, é mais técnico, né? É uma das poucas atividades que são técnicas na sustentabilidade, porque a sustentabilidade é muito generalista, é mais de gestão mesmo, mas esse é bem específico. Mas procura AA1000. Você bota AA1000 Standards, se eu não me engano. E eu acho, eu posso estar falando besteira, mas eu tenho quase certeza que tem documento em português, tá? Aí você procura isso, vê isso. AA1000 Standards, que você com certeza vai achar alguma coisa na internet. Beleza? Alguém mais perguntou aqui? Eu não consigo ver. Fica subindo, mas eu não consigo ver o que perguntaram antes. Juliana, isso que você fala me remete ao G de governança, né, do ISD. É gestão, né? No final das contas é isso. É gestão da sustentabilidade. Tá? O que mais, galera? Tem uma galerinha que entrou agora, assim, perdão a live. Agora tá nas... Então façam as perguntas, porque senão a gente vai sair, a live vai acabar. A gente vai deixar a live gravadinha. Quem não pegou inteira, quiser reassistir, pode entrar aqui no nosso perfil. Não sei se vai ficar no meu perfil da Jo, acredito que no meu, né? Que é o que startei a live. Não, no meu não fica. É de onde eu fui convidada. Então fica no do Labs. Perfeito. Exatamente. Bom, então vai ficar aqui aproveitam com a gente. Exatamente. Curtam também o perfil do Labs.
porque é um perfil de inovação, sustentabilidade da universidade. Então, também bem legal. Ai, obrigada, viu, Ju, por estar aqui Mas... compartilhando o seu tempo. Eu acredito que você seja uma pessoa muito educada, não, ocupada. Também, eu sou educada, Educada sim, tá? também. Eu também sou. Nossa, muitas coisas muito interessantes que você trouxe, de verdade. Achei muito legal essa abordagem realmente corporativa da sustentabilidade, foge completamente do que a gente está acostumado, né? Normalmente são questões mais clichês, um negocinho mais vamos salvar o meio ambiente, mas nunca realmente algo tão próximo de, por exemplo, nós que somos universitários, estamos em contato, né? Não é algo que a gente está em contato Não sempre. tem, assim, não vejo geralmente sustentabilidade dentro da academia é uma disciplina que ela é comum para todo mundo. Então, assim, é que nem, por exemplo, quando eu estudei na PUC, eu tinha que fazer as matérias religiosas, né? Aí eu brinco, eu sempre falo assim, eu sou danada, né? Então eu ia lá para engenharia. Sabe por quê? Porque eram 50 homens e 3 mulheres. Eu falei, pô, já que é igual para todo mundo, é a mesma matéria para todo mundo, eu vou fazer lá na engenharia. E aí, sustentabilidade é exatamente isso, né? É a mesma matéria para todo mundo. Só que, cara, o contexto de sustentabilidade para um economista é completamente diferente de um contexto. Pô, economia vai lidar com cenários, sabe? Qual é o impacto da sustentabilidade no futuro, no modelo de negócios e tal. O pessoal de comunicação vai trabalhar mais engajamento, o pessoal mais de ciências sociais vai trabalhar com relação com como é que é a sustentabilidade em relação com comunidade. O pessoal de biologia, meio ambiente, geografia, geologia, química, é a parte ambiental. Administração é a parte de governança, sabe? Engenharia de produção pode atuar em um monte, né? Porque o pessoal é meio coringa e tal. Mas, assim, não são abordagens iguais. Mas aí faz uma matéria zona para todo mundo e eu estou educando para sustentabilidade. Não é, né? Então, tem que ter esse cuidado, tem que ser categorizada. Sim, eu sempre falo, por exemplo, dentro de comunicação, o que um jornalista precisa saber de sustentabilidade? Porque eu vejo um monte de jornalista falando besteira. Segunda-feira eu dei uma aula em que era uma aula era bem técnica, aula de materialidade, de gestão de riscos, de sustentabilidade. E aí tinha uma pessoa lá que ela era de um grupo de comunicação, que tinha jornal afiliada da Globo e tal. E eu fiz esse desafio para ela. Eu falei, olha só, os jornalistas não têm a menor noção do que falar de sustentabilidade. Falam besteira, falam coisas erradas. Só que eles têm um dever moral, né, eles são comunicação de massa. Eles que vão comunicar para a galera que não é fã de sustentabilidade, né? Não, tá ali, se você engajar essas pessoas, elas vão fazer a parte dela, eles não vão ser defensores da sustentabilidade. Então, é a galera do jornalismo, né? Qual é o tipo de pergunta quando um ministro vai fazer o ministro da Economia vai fazer uma entrevista coletiva dizendo o seguinte: a gente vai reduzir o IPI dos carros para vocês comprar, para o carro ficar mais barato. Cadê aquele jornalista que vai perguntar, mas você já parou para pensar no impacto disso na mobilidade urbana, no custo de mobilidade urbana? Então, você está reduzindo de um lado, mas você está jogando para outro lado esse custo. A montadora vai ganhar porque vai vender mais, mas você está socializando o impacto de você vender mais. Mas cadê o jornal? Por quê? Esse jornalista não está preparado para fazer essas perguntas, né? Você não sai da academia pronto para fazer esse tipo de pergunta, né? Então, o jornalismo, né, tem que ter um conhecimento muito específico para, né? Ele é formador de opinião, o jornalista não é uma comunicação para engajamento de massa, é a sustentabilidade para massa. A parte de publicidade é como fazer publicidade de forma sustentável, porque, em tese, a natureza da publicidade ela é antagônica à sustentabilidade. Você está despertando nas pessoas desejo de consumir produtos que elas não precisam. Então, como é que você muda esse mindset? Economia, já falei, cenários e tal. O administrador, o engenheiro de produção, olha a governança. O pessoal mais técnico, né, de engenharia ambiental, biologia e tal, ir para a parte de meio ambiente. É tudo sustentabilidade, mas são conhecimentos diferentes, né? Então, se você botar tudo numa maçaroca só, não dá. Vai ser eu estudando
religião, o homem e o fenômeno religioso com a turma de engenharia, porque eu podia, porque era tudo a mesma coisa para todo mundo. Mas não é, sustentabilidade você tem nichos, né? Você tem segmentos. Então as pessoas, a universidade também tem que entender isso, né? De, pô, vamos fazer a coisa certa? Né? Não vai botar a disciplina porque está na moda, porque todo mundo está botando, porque todo mundo está exigindo. Não, vamos fazer sustentabilidade para engenheiro, sustentabilidade para economista, sustentabilidade para administrador, para comunicador, enfim, para cientista social, o que for. Mas isso é fundamental. Concordo de novo com tudo que você falou. Podemos? Galera, libera a gente? Ou vai ter alguma pergunta? Então a gente vai fechar o bar. Foi, né? Acho que já foi, né? Acho que quem queria Então, perguntar lá atrás já perguntou. pois é. Então, galera, amanhã, live amanhã às 19 horas no Juliana do Sustenta. E, aliás, já falei, quem não segue lá, vou dar um pescotapo e puxar o pé de noite. Segue lá, vai ter uma live sobre oportunidades de... Esqueci agora. Oportunidades de sustentabilidade. Eu esqueci o nome da palavra. Mas vê lá, tem um post falando, enfim. Galerinha, fui. Um beijo para vocês. Manda Muito um beijo para a obrigada, Liege. Ju. Não esquece de mandar um Pode beijo para a deixar. Liege. Tá bom, então. Tchau. Obrigada para todo mundo. Obrigada, Ju. Tchau, tchau, gente. Boa Tchau. noite. Boa noite. Boa noite. Desculpa por isso, não sabia. Não, imagina, fica tranquila, acontece. Bom, gente, boa noite para todo mundo. Desculpa que esse pequeno problema técnico faz parte. A live de hoje ela vai ser com a Tamara. Ela é mestranda, né? Você é mestranda ou doutoranda? Doutoranda. Ela é doutoranda aqui da Unifesp, não é? Uhum. Acho que é melhor você De se Diadema. apresentar. Melhor você se apresentar. Eu sou cientista ambiental pela Unifesp e agora estou no doutorado na Biologia Química lá em Diadema. E aí a live de hoje vai ser sobre as hortas medicinais na Brasilândia, que é um projeto que a Tamara está trabalhando, né? Isso. Eu queria que você apresentasse um pouco desse projeto aqui pra gente. A live, como vocês sabem, ontem teve também, né? Assim, em homenagem à Semana do Meio Ambiente. Certo. Bom, então, para começar, né, o projeto, ele foi uma verba que veio para a Unifesp de uma emenda e eles queriam desenvolver em alguma comunidade periférica, né? Então a gente foi escolhido ali na Brasilândia, porque o pessoal lá é um cenário super precário, falta de acesso à saúde, né, de qualidade para todos, falta de transporte, saneamento básico, né, em muitas das regiões, das áreas ali. E o pessoal, principalmente, né, devido à falta de acesso a um sistema de saúde de qualidade, eles fazem muito uso de plantas medicinais, né? Então, também considerando aí esse amplo uso que eles fazem e muitos casos de intoxicação, né, por plantas tóxicas, enfim, ou medicinais, mas em dosagens aí que acaba se tornando tóxica. Então, a gente resolveu fazer lá, né, na Brasilândia, e a ideia do projeto foi, né, já implementar esse canteiro com as plantas medicinais. Então, a gente fez aí entrevista com o pessoal lá da comunidade para saber as plantas que eles mais utilizam, né? E entender dentro desses usos quais eram as plantas que precisavam ter um olhar mais de perto, né? Um olhar mais próximo e a gente fazer uma educação aí sobre os usos dessas plantas. E foi isso. Então a gente já implementou, né? O pessoal fez lá os canteiros, a gente levou já algumas mudas, já fez a seleção dessas plantas, as entrevistas. E agora a gente está aí num processo de fazer várias oficinas, várias aulas aí para falar sobre essas plantas, sobre o plantio também, aula com
com a professora coordenadora, né, que é a professora Eliana, aqui do CE, do Centro de Estudos Etnobotânicos, da Unifesp também. E é isso. Nossa, muito interessante. Até porque não é uma coisa que a gente vê ser muito abordada, né? Essa questão de, por exemplo, intoxicação por causa de planta. Acho que fica meio de escanteio em muitas pesquisas relacionadas à saúde, né? Então, Sim. essa ideia, vocês tiraram de onde? Assim, de, nossa, vamos realmente focar na questão da botânica. De onde que veio? A professora Eliana, que eu falei agora, né, é coordenadora aí do projeto e do Centro de Estudos Etnobotânicos da Unifesp de Diadema, ela já vem fazendo trabalho com os alunos, né, na etnobotânica. Tem um grupo também do PET, na biologia, que ela também faz trabalho com o pessoal da UAP, são os idosos, né, então também os idosos que sempre têm também essa cultura, né, de utilização das plantas medicinais. Lá na Brasilândia, por exemplo, começou a dar destaque para esse uso das plantas medicinais, que eles começaram a fazer rodas de chá. Então, as senhorinhas se reuniam para tomar chá e para falar sobre os usos do chá. O chazinho que curou o filho, que curou a mãe, a avó, enfim, né? A vozinha falando da avó. E, e aí foi destacando, né? Os usos e os cuidados também, né? Em cima disso. Então, já é um trabalho aí da etnobotânica, né, esse etno aí de comunidades e os usos, né, por trás aí dessas espécies. Entendi. Surgiu daí. E então, o caso do projeto de vocês ele é mais focado realmente na orientação para essas pessoas, né? De Isso. com que planta usar, o que fazer com isso, aquilo, outro. Uhum. A gente também colocou lá, porque o espaço lá chama Espaço Cultural Jardim da Macedo. Ele era um terreno baldio, no meio ali da comunidade, né? E os próprios moradores, assim, diante da falta de transporte, falta de saneamento, falta de tudo, eles se juntaram, então é muito bonito, assim, a união deles e a luta, né, para conseguir melhores condições aí de vida. E eles fizeram ali, eles construíram, a princípio com madeira, e agora já estão reformando bonitinho, um espaço onde todo mundo ali, grande parte dos membros da comunidade, eles se reúnem e sempre estão fazendo eventos, feiras, eles fazem marmitas ali para o pessoal mais de baixa renda. Então é um processo muito bacana, um movimento muito bacana dos moradores, cultural, social, ambiental também, né? Tem um córrego ali que recebe muito esgoto que não é tratado, então eles ficam reivindicando, né, políticas públicas, algum olhar ali para eles. E então é muito importante. Eu me perdi aqui na pergunta. Não, mas é muito legal você falar mesmo do funcionamento assim da comunidade, é muito interessante. Mas, bom, aqui do Labs a gente separou algumas perguntinhas para deixar a live mais dinâmica. Então, eu vou Certo. começar aqui com a primeira para você. Quais foram os grandes desafios e oportunidades de desenvolver esse tipo de projeto em uma região periférica? Tá. Acho que o principal grande desafio é o que eu venho falando aqui, que é a falta de tudo, né? Falta de estrutura. Eles têm um espaço ali que eles fizeram até uma biblioteca, mas é no meio de uma praça e, enfim, uma cozinha super estreitinha que não tem iluminação direito, a ventilação, né? Porque é com que eles conseguiram fazer, né? Mas também uma grande oportunidade em cima disso é justamente a união lá das pessoas, dos moradores que buscaram esse projeto também, buscaram ter orientação, né? Eles sempre, eles que das oficinas aí de educação que a gente está fazendo sobre os usos dessas plantas, eles que pedem, olha, a gente usa muito o açafrão da terra, como que a gente pode usar, né? Quais são os benefícios? Eu uso para inflamação, mas é isso mesmo, né? E as plantas do SUS, né, que já foram listadas, que têm um uso seguro, já comprovado, então eles também buscaram isso. Então, isso foi uma grande oportunidade. Também não adianta só a gente querer fazer, né? Tem que ter o envolvimento da comunidade e aí o projeto super flui. A gente teve um desafio também
do atraso da verba que veio, né? O projeto, a princípio, ele teria 6 meses de duração, mas mesmo assim a comunidade foi atrás, eles conseguiram doação de terra, eles fizeram os tijolos da horta, né? Fizeram uma oficina lá, construíram com madeirinha o que seria o formato do tijolo, e aí fizeram os tijolinhos, né? Construíram eles mesmos lá os canteiros. Então foi muito bacana esse envolvimento. E a gente teve 5 pessoas do local também, que foram os bolsistas, que também estavam trabalhando mais a fundo aí na equipe do projeto. Que também foi uma ótima oportunidade. Ai, muito, muito interessante. Principalmente o engajamento, né? Que a gente sabe que essa parte ela é crucial para qualquer projeto dar certo, né? Sim. Mas. Nossa, eu ia perguntar uma coisa e me fugiu, não tem problema. Quando aparecer de novo eu falo. Tá. Lembrei. Eu achava que o projeto ele era de um fluxo contínuo. Ele realmente tinha um início um início, um término na duração dele? Isso. Vai ser agora, mês de junho, que vai finalizar. Mas a gente vai estar continuando a fazer essas oficinas, né, de educação que eles que pediram, né? Enfim, isso vai além do período do projeto, enfim, ou de qualquer verba envolvida, né? O papel aí do CE de estar divulgando, né, essas informações aí, questão de segurança, mas já tem aí data para ter a prorrogação, porque eles já tinham algumas espécies nesse local que eles usam, inclusive os moradores do entorno, tô com uma dor de cabeça, quero alguma coisa para inflamação, e eles vão lá buscar, né? Então eles já têm algumas espécies, mas essas espécies não são identificadas. Então a ideia aí da continuação do projeto é fazer a identificação dessas espécies, né? Aí tem que esperar a floração, frutificação do que tiver, para poder levar para um herbário e fazer a identificação e entender ali se é de fato aquela espécie para aquelas propriedades que eles estão buscando, né? Entendi, muito interessante. O Vini deixou aqui uma pergunta, acho que é interessante a gente também já aproveitar e responder, né? Uhum. Tamara, como vocês fizeram a comunidade se envolver tanto no projeto? Olha, isso já acho que é o terceiro projeto que eu faço com comunidade, né? E olha, o pessoal lá é muito legal, muito engajado. Não foi a gente que fez eles se envolverem, eles já são super assim, né? Tanto que eles têm esse espaço cultural, eles já faziam atividade. Então, isso foi maravilhoso, assim, para o projeto super fluir. A gente fez tanta coisa, até a parte das entrevistas, né? Não estava a princípio no projeto, e eles super quiseram, super toparam e fizeram por atrás. A gente foi um pouco prejudicado pela questão da Covid. Em janeiro, 4 membros da equipe estavam com Covid, inclusive eu, e a gente não conseguiu fazer encontro presencial, mas a gente estava ali online, trabalhando, né? Tentando entrevistar por telefone, então foi muito bacana. Não foi muito da gente, mas também eu acho que a gente estar disponível para o que eles queriam, né? A gente usa muito a espinheira santa. Então, beleza, a gente vai atrás de uma matriz que sabe que é aquela espécie, né? Que vai ter de fato aquelas propriedades, a gente traz essa informação para vocês. Então, essa troca foi muito importante. Eles querendo e a gente conseguindo dar um retorno do que eles queriam. Então, acho que foi essa troca, né? Que eles se envolveram tanto. Foi o lugar certo, na hora certa, né? Uhum. Ai, que bom. E mais uma pergunta. Foi? Foi mais uma pergunta. Que legal. Nossa, que incrível. Vocês tiveram apoio de alguma organização local, representação comunitária? A gente teve a verba, que foi para a Unifesp, né? Então a verba foi por meio da Unifesp. Foi uma emenda do deputado Paulo Teixeira. Aí ele que destinou aí para fazer, inclusive, esse projeto lá, enfim, que ele tem relação com a comunidade. Foi bem bacana. Ai, que bom que teve ajuda também do poder público, né? Muito bom. Inclusive, acho que isso também foi uma das coisas que favorece, né? A pessoa tá engajada no projeto, né? Porque ela tá abrindo mão de estar num trabalho, num outro trabalho, né, remunerado, de estar com a família para estar lá no espaço
construindo a horta, está no espaço de estudo, né, nessas oficinas, nessas aulas que a gente está organizando. Então, ter uma remuneração em cima disso é excelente, né? Inclusive, numa outra comunidade que eu trabalhei, foi justamente isso. É, eles, a princípio, quiseram participar, mas depois de conseguir autorização, enfim, de começar de fato o projeto, aí um já tinha engravidado, o outro estava com restaurante, então é muito difícil, né? Você envolver a comunidade, assim, entrar ali na rotina deles e eles participarem de fato de um projeto, né? Sim, é verdade. Concordo. Tem mais outra perguntinha aqui que a gente também separou. Como você vê o papel da universidade pública na construção e administração do seu projeto? Fundamental, né? Primeiro, a tríade, né, da universidade é a pesquisa junto com a extensão e a atividade de extensão, né, estender aí para a comunidade. Então, o conhecimento não ficar só fechadinho ali na universidade. A gente faz tanta coisa bacana, né, que dá aí para divulgar, para envolver as pessoas do entorno ali do campus ou, enfim, de outros lugares, como foi o caso aí da Brasilândia. Então, é fundamental essa oportunidade. É, a estrutura, né, para se ter as informações, se ter aí a coordenadora do projeto, né, maravilhosa, toda a bagagem que ela traz para a gente, né, os outros professores que a gente chamou também para dar as aulas, todo conhecimento, tudo, enfim, tudo. Foi fundamental. É verdade. Principalmente porque a universidade pública tem que retribuir em partes para a comunidade, né? Pelo menos eu Exatamente. vejo que a maioria das pessoas que estudam em universidade pública vê desse jeito, né? De querer contribuir para as pessoas que estão ajudando você a estar lá estudando, né? Que é o Uhum. contribuinte. Tem uma outra pergunta que é: quais foram os grandes aprendizados retirados do projeto? Olha, eu, como estudante aí participando do projeto, coordenando também, ajudando a coordenar, é, foi fundamental também para, primeiro, o envolvimento, né? Assim, aprendi demais com eles. Você tá ali para falar sobre a utilização, mas eles sabem muito, né, sobre o que eles já usam aí há tantos anos. Então, foi uma troca muito legal, tá sendo, né, uma troca muito legal. E também eu acho que é importante para eles, muitas espécies, a taioba, por exemplo, que ela, se você consome ela in natura, ou tem outras espécies que são semelhantes, tem umas 4 espécies dela com esse nome popular, né, taioba, e que só uma é comestível, né, que tem as propriedades. Inclusive eu já comi uma errada e a boca ficou, enfim, toda. Então, é muito importante trazer isso. A questão do gengibre também, por exemplo, que um dos moradores indicou que toma porque tem pressão alta. Só que na literatura também tem informações de que ele sobe a pressão, né? Então, ele é usado para pressão baixa. Então, ali o risco, né? Então, todo esse conhecimento, enfim, por trás da utilização também foi fundamental. Foi, assim, ótimo, né? De aprender aí. Aham. Por curiosidade, quantas pessoas estão envolvidas mais ou menos no projeto? Bom, tem eu, a coordenadora, a Gabi, que também faz parte do CE, ela é mestranda, e ela que fez essa ponte aí com a comunidade. A gente tem duas representantes lá da comunidade, duas líderes, e mais 4 bolsistas. Tem o pessoal da cozinha lá que ajuda bastante, enfim, a oficina com punk, as plantas alimentícias não convencionais, né? Eles também estão sempre envolvidos. Aí são mais umas 5. E os moradores que sempre estão participando, né? E mais uns 10, 15, aí depende da oficina quem aparece. Mas de fato mesmo são essas duas líderes comunitárias e esses 4 aí que participaram de fato no projeto, entrevistando, né? Construindo
os canteiros, mas a família inteira envolvida, trouxeram o filho, o neto, tá lá a menininha montando tijolinho. É que quando a gente vê esses negócios, a gente pensa, ai, não, às vezes é o público mais idoso que vai gostar, né? Vem aquele preconceito, mas é muito legal saber que tem criança também que já cresce nesse Sim, ambiente, super. né? Uhum. E que já sabe, já fala, tia, ó, essa aqui faz chá. Que bonitinha. Ah, acho que o Vini mandou mais uma perguntinha. Tamara, Hum. você entende alguma ferramenta ou método para você entende alguma ferramenta ou método para ajudar projetos como o Labs a ampliarem sua extensão para a comunidade? Eu acho que um método, até a linha uma das linhas de pesquisas, né, do CE e a que eu estou desenvolvendo no doutorado, é a pesquisa participativa. Então, eu acho que você entender qual é o contexto da comunidade, que ela está inserida, o que as pessoas querem. Não é só chegar lá, ai, é muito legal fazer horta, então vamos implementar uma horta aqui. E eles estão nem aí para a horta, né? Então, é entender, olha, ali, por exemplo, acesso precário à saúde, eles já fazem o uso, a gente trabalha com isso. Então, para ter essa troca. Então, eu acho que extensão, né, para a comunidade, é entender o que essa comunidade quer dessa extensão aí, qual que vai ser a troca, o que vocês vão dar de troca aí, envolvendo eles no projeto que vocês querem, né? Seja ele de saúde, meio ambiente, né, do que for. É, o que você Respondi? falou, né? Aham, não, respondeu completamente. É que você tinha comentado já de, por exemplo, não adianta você chegar com uma proposta e aí daqui 6 meses já não dá mais certo. Como você falou, o outro tinha restaurante, outro engravidou, então, tipo, não tinha Exatamente. engajamento real da comunidade, né? Até do meu mestrado a gente fez uma parte da pesquisa participativa de fazer um documentário participativo. Então, o pessoal da comunidade foi num quilombo e o pessoal da comunidade filmar, né, o projeto, filmar eles entre eles. Mas daí eles ficaram muito tímidos por trás das câmeras e muito tímidos de usarem as câmeras, porque, ah, não, vou quebrar, nossa, não sei, né, não sei mexer, não quero. E então teve essa recusa que a gente achou que eles super iam querer se envolver e não se envolveram em nada. Então foi um documentário a gente que fez, né? Eles não se envolveram. No final ainda a gente tentou até mostrar as imagens, eles fizeram a seleção, mas foi o máximo que a gente conseguiu. Então é isso, né? O que eles querem. Às vezes a gente chega muito cheio de expectativa, com vontade, né, de fazer um monte de coisa legal, mas daí aí tem que ir com calma, né? Tem que ver o que eles querem, né, de fato. Que aí vai super fluir. E mesmo eles querendo, às vezes é difícil, né? Mas acho que essa é a metodologia aí melhor aí para conseguir envolver. Ah, é verdade, eu concordo. Bom, essas foram mais ou menos as perguntinhas que a gente tinha selecionado. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar sobre o projeto em si? Ah, acho que é isso. Acho que tá muito bacana. A gente vai fazer uns videozinhos aí, uma divulgação pelo CE também. Tem lá as redes também da Brasilândia, lá, Espaço Cultural Jardim Damasceno. Um da Horta que fizeram agora, então a gente vai estar divulgando as plaquinhas que a gente fez sobre as espécies, né? Trazendo aí dosagem do que já está divulgado na literatura. Então acho que é legal aí expandir, né, para todo mundo esse conhecimento que a gente está organizando ali. Ah, mais uma curiosidade que me veio. Chegou a ter bastante caso de, por exemplo, intoxicação, coisas do gênero, antes de vocês estarem atuando lá, por causa de plantas e etc. Então, a ideia para fechar agora em junho é justamente a gente fazer uma roda de conversa para falar sobre os usos, né? E justamente as pessoas trazerem esses casos para a gente estar ali computando, né? Então, por enquanto, não. Só o que a gente observou com as entrevistas, né? Como no caso do gengibre que eu falei. Ora Pronobis também é outra, que também tem uma literatura aí que precisa ferver ela antes de usar. E eles consomem muito in natura. Então, é o que a gente está observando aí com o retorno deles. Mas a de história aí, por enquanto, não. Ótimo. Que bom!
A Paulita mandou: onde encontramos o projeto? O projeto ele ainda não foi divulgado, divulgado assim, né? Não foi escrito como artigo, enfim, mas vai sair um livreto dele, tá? A gente vai provavelmente colocar lá naquela plataforma ISU. Aí nas redes sociais, que eu falei, aqui no CE a gente está divulgando. O Espaço Cultural Jardim Damasceno, que é o lado pessoal do espaço, né? Eles que estão gerenciando. E um da Horta, Horta Medicinal Brasilândia. E aí a gente vai estar soltando aí, divulgando um pouco. A gente estava bem correndo aqui, né, para terminar aí essa primeira parte nesses 6 meses, para poder começar a próxima. Então, agora que vai dar uma respirada, a gente começa a soltar um pouco mais de material. Mas a ideia é ter esse livreto aí, quem sabe alguma outra publicação sobre o projeto. Ah, entendi. Bom, então seguir o CE, né? Todo mundo seguindo o CE para não perder nada sobre a divulgação do projeto, né? E quem está aqui, né, pelo CE, seguir o Labs. Com certeza. Bom, Tamara, muito obrigada por estar aqui hoje com a gente. Todo mundo que acompanhou a live. Quem não conseguiu pegar o comecinho ou quem precisou ir embora mais cedo, a gente vai deixar aqui salvo no nosso perfil, tá bom? Mas, enfim, obrigada por dar um pouquinho do seu tempo aqui pra gente. Muito incrível o seu projeto, ele é maravilhoso, muito interessante, realmente inovador, né? Muito fora da caixinha, uma coisa que eu jamais imaginaria. Ah, legal. Que bom que tá dando certo, né? Aham. Fico muito feliz por você, pela comunidade, por todo mundo que vocês estão ajudando. Algo maravilhoso. Ah, eu que agradeço, agradeço o convite e o nosso projeto aí, né? Eu Aham. sou só uma pecinha aí no meio. Ah, Sim, última, levamos mudas. A gente tem a professora Eliana Rodrigues, né? Que ela tem um canteiro de hortas medicinais tóxicas e de condimentos, especiarias, né? Tem lá no Eldorado, lá em Diadema, que é da Unifesp Diadema, né? Então a gente pegou de lá. E tem também um parceiro, professor Marcos Furlan, ele é engenheiro agrônomo e ele também forneceu muda para a gente. A gente chama de matriz, né? A matriz, a espécie já identificada e já provavelmente testada aí com os princípios ativos conhecidos daquela espécie para ter a utilização de forma segura. Eu não sei se eu comentei, o espaço, as pessoas vão ali buscando planta, né? Já sabe que tem esse espaço ali e muitas escolas também frequentam. Então, como é um espaço muito educativo, a ideia é eles replicarem tudo que a gente está passando, né? Essa troca para essas visitas escolares, né? O pessoal que vai frequentar futuramente esse espaço. Então, a gente vai colocar banner lá, já estão as plaquinhas das plantas, dessas matrizes que foram levadas. Então é isso. ai, muito legal. Acho que ninguém mais mandou nenhuma perguntinha, né? Alguém tem alguma pergunta? Fale agora o cálice para sempre. Pode perguntar. Acho que já perguntaram todas as coisinhas aqui. Bom, de qualquer modo, mais uma vez, muito obrigada por estar participando aqui com a gente. Boa noite para você, boa noite para todo mundo que acompanhou a gente. Enfim, parabéns mais uma vez pelo seu projeto. Agradeço. E agradeço o convite de novo. A gente fica muito feliz de você ter aceitado. Enfim, tchau, tchau, gente. Boa noite. Vou encerrar a live. Tchau, Tamara. Obrigada, viu?